Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal da Fial. Sou Andréia Torres, professora de crochê da Fial Barbantes. Esse vídeo é para você que quer aprender a fazer um ursinho amigurumi. Ele tem apenas 20 centímetros, é muito fácil de fazer e eu te dou duas opções de roupinha. Um vestidinho e um macacão. Olha que graça, gente, que ficou! Vocês vão poder fazer de várias cores, que temos uma variedade de cores para você tecer o seu. Então, prepare os materiais, prepare a sua agulha e vem comigo. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Bora lá? Nessa aula, eu vou te ensinar a fazer o corpinho, a cabeça, os bracinhos, perninhas, orelhinhas, focinho do ursinho, corpinho completo, tá? Onde você vai poder estar adaptando ele também para ursinha fêmea, tá bom? Então, na próxima aula, daí na aula 2, nós vamos fazer a parte da roupinha. E o ursinho, vocês vão poder fazer aí, ó, na cor que você desejar. Eu fiz aqui em 3 cores e olha como que ficou esse ursinho lindo. Então, esse daqui eu usei pro machinho, que é de macacão, e pra fêmea, olha que linda que eu usei essa outra cor. Olha que maravilhoso. Essa cor é a cor caramelo, número 22. Essa daqui é a cor cru. E essa daqui é a cor bege, número 9. Olha só. Então, qualquer cor que você fizer o seu ursinho vai ficar maravilhoso. Nós temos 20 cores do Premium Kids para você usar aí a sua imaginação e criar peças lindas. E você tem a opção também de fazer o ursinho sem roupinha. Olha que graça, gente, que ficou. Aqui eu usei 3 tons, olha só que fofo, 3 cores. E ele ficou uma graça. Essa daqui vai ser a fêmea, que tem o narizinho marronzinho. O legal é que eu usei apenas um novelinho do fio Fial Premium Kids para fazer ele, gente. Apenas um novelo você consegue estar tecendo um ursinho de 20 centímetros. De pezinho, ele ficou com 25 centímetros, 25, 26, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer, né, aqui o corpinho e na próxima aula eu trago a aula explicando o vestidinho, tudo certinho para vocês e o macacão, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos usar o Fial Premium Kids Sustentável. Ele tem 160 gramas, 290 metros. A cor que vamos utilizar para a aula é a 98 Cru. Ele contém 85% algodão no mínimo, tá? E é uma delícia de trabalhar. O Tex é 516. Olha isso, gente. Cor maravilhosa. Vamos usar fibra de enchimento, narizinho número 15. Aí, você pode estar escolhendo entre o preto e o marronzinho. Até usei o marrom para fazer a ursinha fêmea e o narizinho preto eu usei para fazer o machinho. Olhos com trava de segurança, número 15. Tesoura. Agulha 2,5. Agulha de tapeceiro. E vamos precisar de alfinetes, tá? Vamos iniciar fazendo as perninhas. Vamos lá.
Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, essa é a nossa primeira carreira. Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer... Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Eu vou sempre explicar o começo para vocês e retorno no final, para o vídeo não ficar enjoativo, tá? Então, esse fiozinho que vem do início do trabalho, eu vou puxar ele e fechar esse meio. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixo, ó, tá vendo? Que tem essas duas alcinhas, você vai fazer o ponto embaixo dessas duas alcinhas, ó, insira a agulha, busco o fio e aqui eu faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador, sempre no primeiro pontinho da carreira, colocamos o marcador para você não se perder, ok? E no mesmo pontinho de base, eu vou fazer mais um ponto baixo, ok? Aqui é o aumento. Sempre que eu falar um aumento, você vai saber que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nessa carreira de número 2, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada pontinho de base por 6 vezes. Então, nós vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira, ok? Agora, é só seguir fazendo 2 pontos baixos, que é um aumento, em cada pontinho de base por 6 vezes, ok? Finalizei a carreira. Agora, na carreirinha de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho e um aumento, tá? Então, eu faço aqui, ó, no primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, que é o aumento. Para você não se perder, verifique aqui, ó, que é onde faz 2 pontos baixos juntos, ele fica tipo que um Vzinho. E quando você faz um só, ele fica um ponto baixo, normal, tá vendo, ó? E aqui, ó, verifique assim, ó, ele forma um V. Agora, nessa carreira de número 3, você vai fazer um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes, e vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreirinha, beleza? Finalizei. Agora, a carreira de número 4, nós vamos fazer um ponto baixo, já coloco o marcador. No próximo ponto, vou fazer outro ponto baixo. E no próximo, um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 24 pontos baixos nessa carreira. E não esqueça de colocar o marcador sempre no primeiro pontinho de base. Na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes, ok? Então, vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo um aumento. Vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos baixos nessa carreira. Agora, da carreira de número 6 à carreira de número 10, vamos tecer apenas ponto sobre ponto. Então, em cada pontinho de base,
vai fazer 30 pontos baixos até a carreira de número 10. Então, da carreira de número 6 à carreira de número 10, vai fazer ponto sobre ponto, 30 pontos baixos em cada pontinho de base, por 5 carreirinhas, ok? Finalizei. Agora, a carreirinha de número 11, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos começar agora a diminuir, tá? Então, faço aqui, ó, 1. Vou colocar o meu marcador. No próximo, eu faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos. E eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego a alcinha da frente, tiro 2 e tiro 2, ok? Vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar nessa carreira com 24 pontos baixos, ok? Bom, finalizei a carreirinha de diminuição, ficamos aqui com 24 pontos baixos. Agora, na carreira de número 12, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, vou fazer aqui. 1, 2 e uma diminuição. Alcinha da frente e alcinha da frente. Tiro 2 e tiro 2. Vai repetir esse processo por 6 vezes e vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreira. Agora, da carreira de número 13 à carreira de número 25, você vai fazer apenas pontos baixos. Então, em cada pontinho de base, vai fazer 18 pontos baixos, ok? São 13 carreirinhas no total. 18 pontos baixos, ok? Não esqueça de colocar o marcador. Cuidado para você não colocar 2 pontinhos dentro de um ponto só, que daí você vai estar fazendo aumento, tá? Então, preste bastante atenção. Vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Então, eu fiz aqui, ó, deu 13 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Agora, você vai cortar o fio. Corta o fio. E você vai arrematar, puxa aqui, ó. Vai pular esse ponto, vem para o próximo. E leva lá para trás. E vem aqui, ó, nesse último que você fez, insira a agulha bem no meio do ponto, ó. E leva lá para trás. Então, você vai fazer esse arremate em todos, tá? Ó, vai ficar desse jeitinho. Agora, você vai fazer mais uma pecinha desse daqui, tá bom? Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos, ok? Vai fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vai puxar o anel e sempre coloca o marcador no primeiro pontinho da carreira, ok? Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Então, você vai fazer um aumento por 6 vezes na carreira de número 2. Então, é 2 pontinhos baixos em cada pontinho de base, por 6 vezes, e vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora, na carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento por 6 vezes. Sempre coloca o marcador no primeiro pontinho da carreira. Vai fazer um ponto baixo, um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreirinha, ok? Agora, na carreira de número 4, nós vamos fazer 18 pontos baixos. Então, da carreira de número 4 à carreira de número 22,
nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, por 19 carreiras. Sempre coloco o marcador no primeiro pontinho da carreira, ok? Finalizei, agora nós vamos arrematar, vai puxar esse fio e vamos fazer um acabamento que vai deixar a sua peça bem bonita e também vai facilitar na hora da costura. Vai colocar a agulha no segundo pontinho de trás para frente, nessas duas alcinhas, leva o fiozinho lá para trás. Agora vai na primeira correntinha, na última correntinha que você fez, também, bem no meio dela. Busca o fio e leva lá para trás. Assim, facilita também na hora da costura, viu, gente? Olha só, e fica bem com um acabamento bem bonito. Você pode fazer isso em todas as suas peças que você finaliza. Finalizei. Agora, você vai fazer duas pecinhas e reservar. Agora, nós vamos fazer o focinho. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. Um, dois, três, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, essa é a nossa primeira carreira. Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer... Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Eu vou sempre explicar o começo para vocês e retorno no final para o vídeo não ficar enjoativo, tá? Então, esse fiozinho que vem do início do trabalho, eu vou puxar ele e fechar esse meio. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixo, ó, tá vendo? Que tem essas duas alcinhas, você vai fazer o ponto embaixo dessas duas alcinhas, ó, insira a agulha, busco o fio e aqui eu faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador, sempre no primeiro pontinho da carreira, colocamos o marcador para você não se perder, ok? E no mesmo pontinho de base, eu vou fazer mais um ponto baixo, ok? Aqui é o aumento. Sempre que eu falar um aumento, você vai saber que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nessa carreira de número 2, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada pontinho de base por 6 vezes. Então, nós vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira, ok? Agora, é só seguir fazendo 2 pontos baixos, que é um aumento, em cada pontinho de base por 6 vezes, ok? Finalizei a carreira. Agora, na carreirinha de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho e um aumento, tá? Então, eu faço aqui, ó, no primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, que é o aumento. Para você não se perder, verifique aqui, ó, que é onde faz 2 pontos baixos juntos, ele fica tipo que um Vzinho. E quando você faz um só, ele fica um ponto baixo, normal, tá vendo, ó? E aqui, ó, verifique assim, ó, ele forma um V. Agora, nessa carreira de número 3, você vai fazer um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes, e vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreirinha, beleza? Finalizei. Agora, a carreira de número 4, nós vamos fazer um ponto baixo, já coloco o marcador. No próximo ponto, vou fazer outro ponto baixo. E no próximo, um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base.
Na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 24 pontos baixos nessa carreira. E não esqueça de colocar o marcador sempre no primeiro pontinho de base. Na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes, ok? Então, vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo um aumento. Vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira de número 6, a carreira de número 8, vamos tecer apenas 30 pontos baixos. Então, por mais 3 carreiras, vai fazer apenas ponto sobre ponto, tá? Carreira de número 6, 7 e 8. Finalizei o focinho, então foram 8 carreirinhas. E depois, nós vamos estar colocando o focinho aqui também com a travinha de segurança, tá? Então, agora, você vai reservar, tá? Deixa do ladinho, já pode puxar o fio e cortar. Deixa um fiozinho longo para a costura. E depois, nós vamos costurar na peça, tá bom? Vamos tecer agora o rabinho. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, essa é a nossa primeira carreira. Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer... Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Eu vou sempre explicar o começo para vocês e retorno no final para o vídeo não ficar enjoativo, tá? Então, esse fiozinho que vem do início do trabalho, eu vou puxar ele e fechar esse meio. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixo, ó, tá vendo? Que tem essas duas alcinhas, você vai fazer o ponto embaixo dessas duas alcinhas, ó, insira a agulha, busco o fio e aqui eu faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador, sempre no primeiro pontinho da carreira, colocamos o marcador para você não se perder, ok? E no mesmo pontinho de base, eu vou fazer mais um ponto baixo, ok? Aqui é o aumento. Sempre que eu falar um aumento, você vai saber que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nessa carreira de número 2, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada pontinho de base por 6 vezes. Então, nós vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. Ok? Agora, é só seguir fazendo 2 pontos baixos, que é um aumento, em cada pontinho de base por 6 vezes, ok? Finalizei a carreira. Agora, na carreirinha de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho e um aumento, tá? Então, eu faço aqui, ó, no primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, que é o aumento. Para você não se perder, verifique aqui, ó, que é onde faz 2 pontos baixos juntos, ele fica tipo que um Vzinho. E quando você faz um só, ele fica um ponto baixo, normal, tá vendo, ó? E aqui, ó, verifique assim, ó, ele forma um V.
Agora, nessa carreira de número 3, você vai fazer um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes e vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreirinha, beleza? Finalizei. Agora, a carreira de número 4, nós vamos fazer um ponto baixo, já coloco o marcador. No próximo ponto, vou fazer outro ponto baixo. E no próximo, um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 24 pontos baixos nessa carreira. E não esqueça de colocar o marcador sempre no primeiro pontinho de base. Na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes, ok? Então, vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo um aumento. Vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos baixos nessa carreira. Agora, da carreira de número 6 à carreira de número 10, por 5 carreirinhas, vamos tecer apenas 30 pontos baixos em cada pontinho de base, tá? Finalizei o rabinho, olha como que ficou. Agora, você vai cortar o fio e deixar um fiozinho longo para a costura, tá? Deixa mais ou menos isso daqui, ó. Deixa esse fiozinho, agora você puxa. E vamos reservar o rabinho para depois a gente fazer a parte da costura, ok? Vamos iniciar a cabeça. Vou fazer o anel mágico e dentro desse anel mágico vamos colocar 6 pontos baixos, ok? Então, vamos lá. Eu começo a contar a partir que eu faço aqui a correntinha, tá? Então, eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar o anel e na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, em cada pontinho de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Não esqueça que sempre no primeiro pontinho da carreira, nós vamos colocar o marcador de segurança. Então, eu venho, coloco o marcador. E vou fazer mais um pontinho aqui, no mesmo ponto. Vou repetir esse processo de 2 pontos baixos em cada pontinho de base por 6 vezes. E no total, vamos ter 12 pontos baixos. Lembrando que eu vou ensinar aqui o começo para vocês, aí o resto é só repetição, ok? Então, na carreira de número 2, nós vamos fazer por 6 vezes 6 aumentos, ok? Então, eu vou fazer o meu e já retorno com vocês. Finalizei a carreira de número 2, agora vamos para a carreira de número 3. Então, eu tiro meu marcador, vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador, sempre no início de cada carreira, coloca o marcador de segurança, ok? E agora, na carreira de número 3, nós vamos tecer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, ok? Lembrando que eu vou explicar no começo para vocês e depois é só repetir a sequência, senão fica um vídeo aí muito cansativo. Então, vou fazer o meu e já retorno com vocês, ok? Finalizei a carreira. Agora, na carreira de número 4,
nós vamos tecer 2 pontos baixos e um aumento. Então, coloca o marcador sempre no primeiro pontinho da carreira para você não se perder. E vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e no próximo um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Você vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar nessa carreirinha com 24 pontos baixos. Eu vou fazer o meu e já retorno com vocês, tá bom? Agora, na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, coloca o marcador no primeiro pontinho da carreira e vai fazer um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vai repetir esse processo por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos baixos nessa carreira. Finalizei a carreira, agora na carreira de número 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Eu faço meu primeiro ponto, coloco o marcador e vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vai repetir esse processo por 6 vezes e vamos ficar com 36 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira de número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Coloco o marcador no primeiro pontinho de base e vai fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 42 pontos baixos nessa carreirinha, ok? Agora, na carreira de número 8, vamos tecer 6 pontos baixos, um aumento por 6 vezes. Um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e no próximo um aumento. E vamos ficar nessa carreira com 48 pontos baixos. Agora, na carreira de número 9, vamos tecer 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Vai repetir essa sequência por 6 vezes e vamos ficar nessa carreira com 54 pontos baixos, ok? Finalizei a carreira e ele ficou desse jeitinho. Agora, da carreira de número 10 à carreira de número 14. Por 5 carreiras, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então, em cada pontinho de base, vai fazer 54 pontos baixos por 5 carreirinhas, ok? Eu vou adiantar o meu e já retorno com vocês. Finalizei as carreiras e olha como que ficou. Agora, na carreira de número 15, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Eu faço aqui, ó. 1, vou colocar o meu marcador e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e no próximo faço um aumento. São 2 pontos no mesmo pontinho de base. Vou fazer esse processo por 6 vezes e vamos ficar
com 60 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, na carreira de número 16, nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vou colocar o meu marcador e vou seguir fazendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, um aumento. Vou fazer isso por 6 vezes e vamos ficar com 66 pontos baixos nessa carreirinha, ok? Finalizei. Agora, da carreira de número 17 à carreira de número 21, vocês vão tecer apenas 66 pontos baixos em cada carreira. Por 5 carreiras, vocês vão fazer 66 pontos baixos em cada volta, ok? Vou adiantar o meu e já retorno com vocês. Finalizei as carreiras. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições, ok? Na carreira de número 22, nós vamos fazer um ponto baixo, já coloca o seu marcador e vai fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma diminuição. A diminuição, você vai pegar a alcinha da frente, tira 2 e tira 2. Essa é a diminuição. Vocês vão fazer por 6 vezes, 9 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com 60 pontos baixos nessa carreirinha, ok? Agora, na carreira de número 23, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, faço o meu primeiro ponto, coloco meu marcador e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição, que pega a alcinha da frente, tira 2 e tira 2. Vai fazer isso por 6 vezes e vão ficar com 54 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira de número 24, desculpa, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu coloco aqui o meu marcador. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. Alcinha da frente, tira 2 e tira 2. Vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar com 48 pontos baixos, ok? Agora, na carreira de número 25, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui 1, já coloco meu marcador e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Alcinha da frente, tira 2 e tira 2.
Vou seguir isso, fazendo por 6 vezes, e vamos ficar com 42 pontos baixos nessa carreira. Agora, vamos colocar os olhinhos. Eu estou aqui com os olhinhos. Vamos pegar um parzinho. Esses olhinhos da Fial, gente, é maravilhoso. Ele tem uma travinha muito legal. Ela não é dura de colocar, bem fácil mesmo. Tem umas travinhas que são duras, né, de colocar. E essa daqui, ela é maravilhosa. Eu gosto muito. É uma das travinhas que eu mais gosto. É essa daqui. Agora, vamos colocar os olhinhos na carreira de número 16 e 17, tá? E vocês sempre vão começar a contar por aqui, ó, pelo anel mágico do início. Você conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aqui que vocês vão colocar o primeiro olhinho. E olha só a travinha. Olha que perfeita. Olha esse barulhinho. Tá vendo? Ela é muito fácil de colocar. Eu amo mesmo. Agora, nós vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, nós vamos colocar o outro olhinho. Como que aparece ali atrás. E agora é só colocar a travinha. Olha isso. Então, o olhinho, ó, desse jeitinho, tá? Agora, na nossa carreira de número 26, nós vamos fazer 5 pontos baixos, um aumento, por 6 vezes, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó. 1. Coloco o marcador. E vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Alcinha da frente, tira 2 e tira 2. Vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar com 36 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, na carreira de número 27, essa foi a carreira de número 26, né? Na carreira de número 27, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer aqui, ó, 1. Coloco o meu marcador. E vou fazer 1. 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos baixos nessa carreira. Então, finalizei a carreira de número 27 e ficamos com 30 pontos baixos. Agora, não tem mais diminuição e vamos encerrar a parte da cabeça, tá? Agora, vamos colocar a fibra. Eu vou colocar a fibra de enchimento da Fial. Vamos lá. Você vai colocar a fibra, gente, aos pouquinhos. Você pode fazer isso daqui, ó, com a fibra,
para ela se soltar. E vai colocando aos pouquinhos, porque se você coloca a fibra toda embolada aqui, coloca muita fibra, ela acaba abrindo seus pontinhos. Então, vai colocando assim, bem aos pouquinhos, tá? Vai sentindo, tá? A hora que você vê que tá macio, aí você já pode parar de colocar a fibra. E a cabecinha ficou prontinha, olha só como que fica a quantidade de fibra que eu coloco, ele fica desse jeito, não fica uma peça dura, tá, gente? Ó, fica bem macio, bem fofinha. Agora, nós vamos iniciar a parte do corpinho. Vou fazer o anel mágico e dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos, ok? Então, vamos lá. Então, eu começo a contar a partir que eu faço aqui a correntinha, tá? Então, eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar o anel e na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, em cada pontinho de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Não esqueça que sempre no primeiro pontinho da carreira, nós vamos colocar o marcador de segurança. Então, eu venho, coloco o marcador. E vou fazer mais um pontinho aqui, no mesmo ponto. Vou repetir esse processo de 2 pontos baixos em cada pontinho de base por 6 vezes. E no total, vamos ter 12 pontos baixos. Lembrando que eu vou ensinar aqui o começo para vocês, aí o resto é só repetição, ok? Então, na carreira de número 2, nós vamos fazer por 6 vezes 6 aumentos, ok? Então, eu vou fazer o meu e já retorno com vocês. Finalizei a carreira de número 2, agora vamos para a carreira de número 3. Então, eu tiro meu marcador, vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador, sempre no início de cada carreira, coloca o marcador de segurança, ok? E agora, na carreira de número 3, nós vamos tecer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, ok? Lembrando que eu vou explicar no começo para vocês e depois é só repetir a sequência, senão fica um vídeo aí muito cansativo. Então, vou fazer o meu e já retorno com vocês, ok? Finalizei a carreira. Agora, na nossa carreira de número 5, nós vamos fazer. Agora, na carreira de número 4, nós vamos tecer 2 pontos baixos e um aumento. Então, coloca o marcador sempre no primeiro pontinho da carreira para você não se perder. E vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e no próximo um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Você vai fazer isso por 6 vezes e vamos ficar nessa carreirinha com 24 pontos baixos. Eu vou fazer o meu e já retorno com vocês, tá bom? Agora, na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, coloca o marcador no primeiro pontinho da carreira e vai fazer um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vai repetir esse processo por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos baixos nessa carreira. Finalizei a carreira, agora na carreira de número 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, faço meu primeiro ponto, coloco o marcador e vou fazer 1, 2, 3,
4 pontos baixos e um aumento. Vai repetir esse processo por 6 vezes e vamos ficar com 36 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira de número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Eu coloco o marcador no primeiro pontinho de base e vai fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 42 pontos baixos nessa carreirinha, ok? Agora, na carreira de número 8, vamos tecer 6 pontos baixos, um aumento por 6 vezes. Um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e no próximo um aumento. E vamos ficar nessa carreira com 48 pontos baixos. Agora, na carreira de número 9, vamos tecer 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Vai repetir essa sequência por 6 vezes e vamos ficar nessa carreira com 54 pontos baixos, ok? Finalizei o meu. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, em cada carreirinha, você vai fazer pontos baixos. Vai fazer 54 pontos baixos da carreira de número 10 à carreira de número... da carreira de número 24. Então, da carreira de número 10 à carreira de número 24, vocês vão tecer 54 pontos baixos. Vai ser um total de 15 carreirinhas. Então, por 15 carreiras, você vai tecer apenas 54 pontos baixos em cada carreira, ok? Vou adiantar o meu e eu já retorno com vocês. Finalizei as carreiras, agora vamos para a carreira de número 25, ok? Nós vamos começar a fazer as diminuições, ok? Então, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, você vai fazer o primeiro pontinho, vai colocar o seu marcador no primeiro ponto da carreira. E vamos tecer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição no amigurumi você vai fazer diferente da que você faz o crochê tradicional, tá? Você vai pegar a alcinha da frente, apenas a alcinha, tira 2, e com esse que já estava na agulha, vai tirar mais 2, ok? Então, aqui foi feita uma diminuição. E agora, vai seguir fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição. No total, são 6 vezes, ok? E nessa carreira, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Agora, na carreira de número 26, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu marcador. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Pega a alcinha da frente, tira 2
e tira 2. Vai fazer esse processo por 6 vezes e vamos ficar com 42 pontos baixos na carreira de número 26. Finalizei. Agora, na carreira de número 27, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Vai fazer 42 pontos baixos em cada ponto de base, ok? É só seguir fazendo pontos baixos. Finalizei aqui. Agora, na carreira de número 28, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com 36 pontos baixos, tá? Então, vai fazer aqui o primeiro pontinho, vai colocar o marcador e vai seguir fazendo um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, e agora vai fazer uma diminuição. Alcinha da frente, tira 2 e tira 2. Vai seguir esse processo por toda a volta, ok? E por 6 vezes. Então, nessa carreira é 5 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes, e vamos ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a carreira. Agora, na carreira de número 29, nós vamos fazer apenas 36 pontos baixos. Então, vai fazer ponto sobre ponto por toda a volta, ok? É só seguir fazendo pontos baixos. Agora, na carreira de número 30, nós vamos tecer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer todo esse processo por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira de número 31, vai seguir fazendo apenas 30 pontos baixos, um ponto baixo para cada pontinho de base. Finalizei, olha como que ficou, tá? Agora, vamos cortar, deixa um fiozinho longo aí para costura. Vai puxar o fio. E vamos reservar. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas, tá bom? Então, as orelhinhas, eu vou te ensinar uma, vocês vão fazer 2. Vamos fazer anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E na carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, em cada pontinho de base, você vai fazer 2 pontos baixos. E não esqueça de colocar o marcador sempre no primeiro pontinho de base. Vamos colocar o marcadorzinho aqui. Agora, você vai repetir esse processo por 6 vezes. E no total, vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo. Coloca o marcador. E no próximo ponto, um aumento. Vai repetir isso por 6 vezes e vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreira. Vai fazer um ponto baixo sozinho e no próximo 2 junto, que é o aumento. Agora, na carreira de número 4, vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, coloca o marcador no primeiro pontinho da carreira. 1, 2 e um aumento.
vai seguir isso por 6 vezes e vamos ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 4. Agora, na carreira de número 5, a carreira de número 7, por 3 carreirinhas, vai seguir fazendo pontos baixos. Vai fazer 24 pontos baixos em cada carreira. Finalizei. Agora, você pode cortar o fio e deixar um fio longo para a costura. E você vai fazer 2 peças. Eu já estou aqui com as 2 peças. Puxa. Então, as 2 orelhinhas estão aqui. Agora, nós vamos para a costura. Então, aqui tá a cabecinha pronta, o focinho, as perninhas e os bracinhos. Então, aqui, o rabinho, as orelhas e o corpinho. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos encher com fibra de enchimento os bracinhos e o corpinho. Então, como eu ensinei ali na cabeça, vocês vão fazendo isso daqui com bastante calma e vai preenchendo com a fibra, tá? Cuidado para você não colocar muita fibra, não estufar muitos pontos, senão o seu trabalho fica feio, tá? Então, vai fazer isso em tudo isso daqui. Ó, eu enchi o corpinho, ele ficou desse jeito. Agora, eu vou encher as perninhas, tá? Vai tirando aos pouquinhos e vai colocando. Se você tiver um palitinho de hashi, ele é ótimo para você fazer o enchimento. Aí você pode dar um picotinho na ponta e ele vai ficar bem legal. Outra coisa é que não encha, ó, deixa mais ou menos umas 4 carreiras aqui, ó, sem fibra, porque fica melhor ali pra gente fazer a costura e o acabamento também na sua peça, ela vai ficar melhor. Então, não coloque muita fibra também, pra ele não ficar estufado e não ficar duro, tá, ó. Vai fazendo, vai colocando, vai sentindo e não coloca até aqui, que vai ficar muito feio o seu trabalho. Finalizei, coloquei a fibra em todos, ele ficou desse jeitinho. Então, não pode colocar muita fibra, ó, tá vendo que eu coloquei todos mais ou menos até aqui, ó, uns 5 dedos, mais ou menos, eu não coloco mais fibra, tá? Agora, nós vamos iniciar a costura. Agora, nós vamos começar a fazer a costura, tá? Eu já adiantei uma orelhinha e agora eu vou ensinar como que vocês vão costurar a outra. Bom, as orelhinhas vocês vão costurar na carreira 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Coloca um alfinete só pra você marcar. 5. Aí, você vai pegar a orelhinha, tá? Ó, tá dobradinha desse jeito. Agora, nós vamos posicionar aqui, ó, e coloca o alfinete. Agora, nós vamos contar. Agora, nós vamos na carreira de número 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, nós vamos colocar a outra ponta na carreira de número 11. Coloca aqui o alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Coloca aqui. Tá? Sempre tenta deixar ele bem viradinho pra frente, assim, ó. E cuidado, vamos colocar ele um pouquinho mais pra frente aqui também. Deixa eu marcar aqui. Eu vou trazer ele um pouco mais pra frente. Então, a orelhinha, ela tem que ficar curvadinha assim, ó. Tá vendo, ó?
Então, ela tem que vir aqui a ponta, ó. E você vai fazer isso no outro lado, quando você coloca a primeira orelhinha, aí você tem que seguir tudo a mesma altura, tá? Ó, colocou aqui. Ó, verifique que as duas estão na mesma altura. Aqui também, você só se fazer isso daqui, ó, que vai ficar na mesma altura da outra, ó. Vem aqui, ó, na mesma altura. E você verifica aqui atrás também, se tá tudo certinho. Após verificar, colocou o alfinete. Vamos colocar mais um aqui pra segurar. Agora, nós vamos começar a costura, tá? Então, eu vou pegar a ponta. Vou colocar na agulhinha de tapeceiro. Ó. Aí, eu vou começar aqui, ó. Eu sei que aqui eu tenho que fazer a costura. Eu venho nessas duas alcinhas, passo por debaixo do ponto. Tá vendo? Passo por debaixo do ponto. E venho aqui, ó, e passo por debaixo do ponto aqui também, dessa forma. Ó. Deixa eu chegar mais pertinho. Passo entre um ponto e outro. E venho aqui na cabeça. Passo por debaixo do ponto, desse ponto aqui, ó. E saio aqui do outro lado. E vai fazer isso por toda a volta. Ó, e vai cuidando pra orelhinha sempre ficar curvadinha. Tá vendo? Aqui eu já tô subindo uma carreirinha, ó. Vou vir aqui. Então, vai cuidando pra ele ficar bem certinho aqui, tá? Ó. Aqui eu já tô indo aqui pro lado, ó. Tá? Então, você vai fazer isso, ó, cuidando pra ele ficar tudo certinho aqui. Ó, ficou bem costuradinho, tá vendo? Agora, você vai tirar esse alfinetinho aqui do meio. Vai fazer isso daqui, ó, com a orelhinha, dessa forma. Ó, vai vir aqui e vai costurar bem rente embaixo aqui, ó, tá? Bem rente aonde foi feito já a costura. Se você reparar, ó, você vai fazer bem aqui embaixo da costura, nas mesmas carreirinhas, é só ir seguindo. Então, o que você vai fazer? Vai pegar a mesma coisa, pegou nas duas alcinhas. E pega aqui, ó, entre os pontos. Insere, ó, agulha, passa por debaixo do ponto e sai aqui. E puxou. Aí, faz a mesma coisa, vai no próximo ponto, ó. E vai fazendo isso, contornando, tá, gente? Aonde já foi feito, ó, a costura. Essa parte é meio chatinha, mas se você fizer isso, ó, passa por debaixo do pontinho aqui, ó, na orelhinha. Vai ficar com uma costura linda. Então, é só você fazendo isso por toda a volta. Olha só como que ele fica bem costuradinho. Agora, você vai vir aqui e vai esconder esse fiozinho por dentro, ó, da cabecinha, vai passando em alguns pontos. E o que sobrar do fio, vocês guardem aqui dentro. Caso, né, o seu amigurumi volte, você sabe, para você reformar ele, você sabe que você tem fio guardado aqui dentro, tá? Ó, agora, é só ajeitar aqui a orelhinha, ó. E ficou, gente, uma costura perfeita, olha isso, tá vendo? Bem certinha, olha.
Sempre repare se estão tudo da mesma altura, tá? O mesmo lado, e olha só que graça que ficou, tá vendo? Agora, nós vamos costurar o focinho. Então, é só seguindo, aqui do outro lado, você vai seguir a mesma coisa desse lado, tá? Aí, aqui, ó, pra fazer tudo na mesma altura, é só você fazer a medida certinha. Agora, nós vamos costurar o focinho. Vamos colocar o focinho número 15. Vou usar esse pretinho. Eu venho aqui bem na carreirinha acima, que é a do anel mágico, e já vou colocar o focinho. Você pode até colocar aqui assim, onde que tem o detalhezinho que você subiu ali, ó. Vai colocar ele, ó. Coloca a travinha. E agora, nós vamos... Deixa eu só arrumar aqui. E agora, nós vamos posicionar ele aqui, ó. Bem acima aqui, ó. Nessa carreirinha, deixa ele bem no meio aqui do olhinho, ó. Então, você coloca aqui um alfinete. Coloca um alfinetinho aqui embaixo, pra ele não correr, ó. E aqui do lado. Tá? Então, ele vai ficar desse jeitinho, ó. Agora, você vai pegar a ponta que você deixou pra costura. Vai colocar na agulhinha de tapeceiro. Ó. Agora, você vai vir aqui, ó, bem nessa... Você pode iniciar a sua costura de qualquer lado, tá? Eu já vou iniciar aqui na parte de cima. Então, você vai pegar a sua agulha, vai inserir aqui, ó, no pontinho do lado, passa por debaixo, na cabeça, e puxa a agulha. Só cuidado aqui. Puxou, ó. Agora, você vem nessa alcinha de baixo ali, ó. Não nessa daqui, você vem na alcinha de baixo. E vai ali, ó, do outro lado agora, no outro ponto. Ó. Agora, vem na alcinha de baixo e vai no próximo pontinho. Tá? A fibra, nós vamos colocar quando tiver acabando a costura, daí a gente coloca, tá? Ó, aqui. Agora, vem aqui e já venho contornando o olhinho, ó. E saio aqui embaixo. Então, no narizinho, no focinho, sempre pegando a alcinha, ó. Sempre pegando a alcinha. E vai acompanhando aonde que tá o alfinete, ó. Saiu ali. Vai tirando os alfinetes. Tá vendo? Ele vai ficar com uma costura bem perfeitinha. Agora, você vai fazer isso e quando tiver faltando uns 5 pontos aqui pra fechar, aí a gente coloca a fibra. Eu volto aqui com vocês, tá? Ó, faltando alguns pontinhos pra acabar, agora você vai pegar a fibra de enchimento. E vamos colocar, não precisa colocar muita fibra, tá, gente? Pra ele não ficar muito estufado, não vai abrir seus pontos. Coloca, ó, bem delicado aqui, ó. Tá? O focinho. Olha que graça. Aí, agora, é só finalizar a costura. Tá vendo que fofo que ficou? Olha só. Uma gracinha. Ó, finalizei a costura e agora você vai esconder o fiozinho aqui por dentro. Tá? Esconde bem aqui por dentro.
Então, ele fica com uma costura bem bonita, olha só, tá vendo, ó? Bem fácil também de costurar. Ó, só ajeitar. Se você quiser fazer aqui um risquinho com um pedacinho do fio, você pode fazer uma boquinha. Você pode colocar uns detalhezinhos, se você quiser, pode colocar sobrancelha. O meu eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu quero que ele fique assim. Mas você pode pôr, fazer cílios, fazer sobrancelha, pôr um detalhezinho aqui branco. Aí fica à vontade, tá bom? Agora, nós vamos costurar a cabeça. Vamos lá. Aqui eu já adiantei os bracinhos e as perninhas, mas eu indico você tá costurando a cabeça, tá, gente? Só depois costurando aqui os bracinhos e as perninhas, só depois que você costurar a cabeça, tá bom? Eu só costurei mesmo aqui pra adiantar vocês. Agora, você vai pegar o fiozinho que você deixou lá da cabeça pra costura. E aqui é super fácil também, tá, gente? Então, você vai posicionar bem, ó, posicionou. É bom você colocar um alfinetinho também, gente, pra ele não correr o risco de andar aqui, ó. Coloca um alfinetinho aqui, mais aqui no meio. E você pode começar a sua costura também de qualquer lado, tá? Eu gosto de começar a minha costura daqui pra trás, não sei por quê, gente, mas eu não consigo costurar daqui pra lá. Então, ó, reparem que eu sempre começo daqui pra lá, tá? Ó, agora, peguei aqui na cabeça, ó, o ponto tá aqui na cabeça, eu venho no corpinho. Você pode vir a partir da segunda carreirinha aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a primeira, e bem no meio aqui entre a primeira e a segunda. Ó, você vai inserir como foi feito ali na orelhinha. Aqui do lado do ponto, passa por baixo a agulha e puxa, ó. E aqui, já na primeira carreirinha da cabeça, você vai fazer a costura. Insere aqui, ó, do lado do ponto, passa por trás dele, ó, e puxa. Tá, ó, aqui, ó, insere e puxa, tá vendo? Agora, vem aqui na cabeça, ó, por debaixo e puxa, tá? Então, você vai fazer isso por toda a volta. Cuidado só pra sua cabecinha não sair e não ficar torta, tá bom? Então, é bem facinho. Pegou aqui, ó, entre os pontos, no corpinho. E na cabeça ali, ó, já na primeira carreirinha, passa por debaixo dos pontinhos, ó, e puxa, tá? Finalizei, olha só como que ficou, gente, perfeitinha a costura, olha só isso. Agora, esconde o fiozinho aqui, ó, por dentro do corpinho, tá? Esconde bem. É só cortar. Agora, nós vamos costurar os bracinhos e a perninha. Olha só como que eu fiz a costura, tá? Eu costurei os bracinhos aqui, ó, entre duas, na terceira carreirinha, tá? Então, as perninhas você vai fazer na carreirinha de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, já coloca o marcador. E os bracinhos na carreirinha número 3 aqui, de cima pra baixo, tá? Repara o jeito que eu coloquei aqui, ó. Eu coloco a perninha bem no meio do bracinho, ó. Aqui tá o bracinho, então, você vai colocar bem, posicionar bem no meio. Olha só, desse jeitinho, tá?
E, ó, a altura do olho, eu coloquei o bracinho, pra você fazer aí também, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo bracinho. Então, o bracinho vai colocar a fibra de enchimento. Faz isso daqui, ó. E não enche com muita fibra, tá, gente? Pro seu trabalho não ficar feio. Eu sempre peço pra você deixar umas 4 carreirinhas aqui, ó, na parte de cima, tá? Ó, coloquei, olha como que ficou a fibra. Se você coloca muita fibra, o seu trabalho vai ficar feio. Agora, ó, bem na posição dos olhinhos, ó, eu vou posicionar aqui, ó, 1, 2, 3. Aí, sempre que você coloca um, o outro, você sempre tem que estar seguindo, ó, pra ficar na mesma posição também. Tudo muito, bem certinho. E coloco o alfinete, ó, 1, 2 e 3. E coloco o alfinete. Colocou o alfinete. Vai colocar na agulhinha de tapeceiro. E eu costuro a parte de baixo primeiro, ó. Eu costuro essa parte. Então, a costura não muda, vai continuar a mesma coisa, ó. Aqui no corpinho. Costurou primeiro, você já pode tirar o alfinete. E vem aqui, ó, no bracinho. Então, o que eu faço? Eu passo por detrás do ponto aqui, ó. E pego o ponto. Só pega um daí, ó. Aí, vai fazer aqui no próximo. Passou por debaixo do ponto, ó. E vem aqui no bracinho. Tá? Bem simples e bem fácil. Cuidado pra ele não ficar torto, tá? E faz até o finalzinho aqui de um lado. Agora, tá? Finalizei ali, ó. Agora, eu viro ele assim, ó. O ursinho dessa forma. Pra eu costurar essa parte de cima. Aí, o que eu faço? Pego aqui, ó. Nos 2 pontinhos, saio embaixo dele, ó. Dessa forma. Puxo. E venho aonde eu fiz a costura. Bem na carreirinha onde eu fiz a costura. Passo por debaixo do ponto agora, ó. Sai do lado e puxa. Dessa forma, ó. Vem aqui. E ele vai ficar bem costuradinho. Vocês vão fazer isso da mesma forma dos 2 lados, tá? Ó. Olha como que ele fica bem costuradinho. Então, é só fazer aqui até o final. Ó, finalizei. E agora, é só esconder esse fio, tá? Vai cortar ele. Tá? E olha só como que ficou. Bem bonitinho, né? Agora, nós vamos costurar aqui as perninhas. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar ele bem aqui, ó. E vai contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vai colocar ele. O que você pode fazer também, gente, é pegar, ó, uma dica bem legal, coloca ele aqui, posiciona, ó, pra medir bem certinho, pra ele ficar bem certinho, tá? Ó, posicionou. Segura, deixa ele bem no meio, aqui, ó, dos bracinhos, coloca o alfinete. Colocou o alfinete, ó. Coloca o alfinete,
tá? E verifica se tá tudo certinho. Sempre verifica, tá? Agora, é só fazer a costura, vai fazer igual foi feito aqui no bracinho. Vai pegando os pontinhos aqui de baixo, no corpinho e na perninha. Corpinho e perninha. Ó, então, os bracinhos ficou na carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tá bom? Ó, costurei já a parte de baixo. E agora, você vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui, vai costurar, pegando entre os pontos, né? Ó, vai pegar aqui entre os pontos, vai ser aqui do lado, na perninha e aqui no corpinho. Sempre na mesma carreirinha que você costurou a parte de baixo. Assim, vai ficar com a costura sempre bonitinha. Ó, dessa forma. E aqui. Ó, desse jeitinho, tá? E vai fazer isso até o final. Finalizei, olha como que ficou bem costuradinho, tá vendo? E agora, é só esconder esse fio aqui. Dá umas passadinhas aqui por dentro. Vamos cortar o fio. Agora, nós vamos costurar o rabinho. Rabinho é a mesma coisa do focinho, vai deixar bem certinho, tá, ó. Vai deixar bem certinho aqui. No meio, centraliza bem ele e você vai costurar bem igual você costurou o focinho, tá? Você vai pegar na alcinha de fora aqui e no corpinho, ó. Coloquei ele, tá bem no meinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai esperar um pouquinho aqui, ó, quando tiver faltando um pouco, você vai colocar a fibra. Então, não tem segredo, tá, gente? Ó, eu coloquei aqui, ó, na carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na carreira de número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 22, né? 11 e 22, ó. Vai ficar bem no meio, tá bom? Então, é só fazer a costura como foi feito aqui no focinho, pegando só a alcinha de trás e na cabecinha. Aqui, você vai fazer na alcinha de trás e no corpinho e vai contornando, tá bom? Vou fazer aqui com vocês, ó. Então, você pega aqui, ó. Pode começar aí, em qualquer lado, ó. Você vai pegar aqui. E na alcinha de fora, tá? E no corpinho. Alcinha de fora e no corpinho. Tá, ó, só na alcinha de fora. E vai fazer isso por toda a voltinha, tá? Aí, vai deixar um espacinho aqui, eu retorno com vocês, pra colocar a fibra. Ó, já costurei, olha como que ele ficou bem costuradinho. Agora, colocar a fibra. Vai colocando aos pouquinhos, para o seu trabalho não estragar, tá, gente? Ó. Se você tiver um palitinho de hashi aí, é ótimo para empurrar a fibra aqui, tá? Ó, já coloquei, não coloco muita fibra e vai finalizar a costura.
tá? Finalizei, agora você vai esconder esse fiozinho aqui por dentro, tá? Cortar o fio. E ele, o corpinho ficou pronto. Olha que gracinha, gente. Agora é só ajeitar ele aqui. Olha que fofo que ficou. Gente, ele ficou com aproximadamente, vamos tirar a medida dele. Ó, então, ele ficou aqui com 20 centímetros, tá, gente? 20 centímetros, sentadinho, ó, na cabecinha, 20 centímetros. E aqui, ó, do pezinho, se você for deixar ele de pezinho, ele vai ficar com 26 centímetros. 26 centímetros. Se você for usar, ó, ele de pezinho. Aqui eu tenho ele nas outras cores também. Olha só que graça. Essa daqui é a cor bege 9, tá? Essa aqui é a cor 9, bege, e essa aqui é a cor número 22, caramelo. Olha só que lindo que ficou. Essa daqui, ela vai ter o vestidinho, tá? Vai ser uma menina, vai ter o vestidinho, e eles, o machinho, a fêmea vai ter o vestido, e eu coloquei o focinho marronzinho, e o machinho, ele vai ter um macacãozinho, tá? Olha só que graça, gente. Nas três cores, olha que fofo. Então, você pode fazer, gente, de qualquer cor. Temos uma variedade de cores para você tecer aí o seu ursinho. Você pode fazer ele sem roupinha também, com roupinha, que ele vai ficar uma graça, tá bom? Olha só, gente, que gracinha que eles ficaram nas três cores. E você pode tecer ele no rosa, no azul, na cor de sua preferência. Mas só para mostrar para vocês como ficaram lindos. Muito fofinho, né? E com certeza vocês vão fazer e vocês vão fazer muito sucesso. Eu usei apenas, gente, um novelo para tecer o corpinho todo. E olha que legal que ficou. Lindo, lindo, lindo. Nessa aula, então, nós vamos fazer aqui o ursinho, tá? Todo o corpinho, cabeça, orelhas, focinho, bracinhos, corpinho completo, tá bom? E na próxima aula, eu vou trazer a parte da roupinha, tanto da roupinha do macacão, como do vestidinho. E aqui, gente, é a mesma coisa, a mesma receita, a única coisa que vai alterar aqui é na parte da calça, os babadinhos, mas o resto é a mesma coisa, tá? A roupinha vocês vão fazer na próxima aula, que eu vou deixar para vocês. Então, eu vou ensinar você a fazer a roupinha, o macacãozinho do ursinho machinho e o vestidinho para a ursinha fêmea. Olha que linda, gente. Olha isso daqui. Bem fácil de fazer, vocês vão amar. Então, na próxima aula, eu te ensino a fazer aqui a parte do macacão. Agora, eu vou mostrar as cores que eu fiz, que vocês podem fazer de várias cores, tá? Então, para o machinho, eu fiz na cor verde bandeira, que é a cor 47, no cinza, olha que lindo, 89, e aqui a cor dele foi o bege, tá? Que é a cor 09. Fiz no azul royal. Olha que fofo. Fiz aqui no vermelho, que é a cor 79. E na cor 53, que é o azul claro. E a fêmea, né, de vestidinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz na cor 14, amarelo ouro. Na cor
pink, olha que lindo. E essa daqui, olha que graça. 75 ferrugem. Essa daqui eu fiz com detalhezinho em X aqui atrás. Eu explico tudo no vídeo aula pra vocês. No lilás, que é 85. E eu fiz também no verde água. Olha isso, gente, que coisa mais linda que ficou esses ursinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, curta, comente e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação. Assim, toda vez que tiver aula nova, você será notificado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!